Olá, boa noite a todas que estiverem nos assistindo da Suíça. Boa tarde a quem estiver no Brasil ainda. Eu sou a Rafaela e esse é mais um Café com Leite Materno. Gostaria de convidá-las a tomarem um café comigo e com a Ana Luísa. A Ana Luísa é uma brasileira que mora aqui na Suíça há cerca de 11 anos já e ela tem um blog e é uma guia aqui pela Suíça inteira. Ela trabalha como guia, ela já está presente, eu vou incluí-la na conversa. A Ana trabalha como guia e ela faz roteiros personalizados e tem um blog super bacana. Então, para quem estiver no Brasil e pensa em conhecer a Suíça algum dia, vale muito a pena entrar em contato com conhecer o trabalho dela a partir das redes. E também para quem vem para a Suíça para morar, por exemplo, ou já está aqui e não conhece muito, não é, Ana? Né? Seu blog vai encontrar informações valiosíssimas, porque você fala de todo modo de vida suíço, dá dicas e de culinária, transporte, várias coisas super úteis para quem não conhece bem o país, né? Eu comecei o blog, na verdade, quando eu cheguei aqui, um ano depois que eu cheguei. Ah, Então, eu coloquei muita informação nele no começo, da vida aqui, é, os hábitos, N coisas, porque era uma ideia de que as pessoas que são os amigos que ficaram lá no Brasil e que não tinham notícias, né? Então, podiam ver muita coisa pelo blog, como é que era aqui, as diferenças, as coisas. Foi assim que começou. Então tem muita informação ali, depois eu contei muita coisa da Ana Júlia, escola, enfim, aí depois o nascimento do Lucas. Então tem de tudo. Tem um pouco da minha família, um pouco da vida daqui e, claro, um pouco do turismo, que acabou sendo o meu trabalho depois. bom, bem-vinda. É que nós já estávamos Yeah. conversando, eu não te dei boas-vindas, mas você é super bem-vinda. Eu te agradeço muito ter aceito participar dessa conversa comigo hoje e contar a sua história. Ah, obrigado pelo convite, fico feliz. Eu adoro falar, amo falar dos meus filhos. Então, Então, você é o Lucas, que é o mais novinho, de 4 anos, de né? 4 anos, de 4 anos, E é. a Júlia está com 11, já Ontem. é adolescente. É. Com todos os encargos de uma pré-adolescente já tá vindo também. Olha só, Conceição. Ah, que legal. Tem bastante gente entrando. E o pessoal tá dando oi. Espero que consigam nos acompanhar até o fim da live. Quem não conseguir, a live vai ficar no ar por 24 horas. Então dá para voltar para ver o restante depois. E é interessantíssima a sua história, né, Ana? Porque você chegou aqui com uma bebê, com a Ana Júlia, quando ela tinha ainda 3 meses. Então, Isso. uma A bebê. nossa vinda foi assim, em função do nascimento dela. A ideia era a gente. O meu marido foi contratado por uma empresa daqui, ele é engenheiro, e eles queriam que a gente chegasse aqui em fevereiro, só que a Ana Júlia só nascia em março. Uhum, Aí então a gente pediu para que eles aguardassem ela nascer, gerar documentos, a gente pediu visto de residência para todo mundo ao mesmo tempo e todos os três virem juntos. Então, a Ana Júlia nasceu no final de março e a gente conseguiu estender a vinda para junho, né? Dia 13 de junho nós chegamos aqui. E aí eu cheguei aqui, eu tive apoio de uma amiga, uma família, amigas nossas já do Brasil, né? São brasileiros, e ela já tinha, a Ana Júlia já tinha até consulta com o pediatra na época. olha só que ótimo. E, ter alguém que já conheça ajuda demais Sim. no momento. Essa minha amiga que morava aqui na época, ela também tinha uma menina que tinha 3 meses mais velha que a Ana Júlia, Ah, né? ótimo. Então já foi tudo tranquilo, digamos assim, porque já tinha alguém para nos acolher, para nos orientar. Então foi. Eu sei que tem gente que vem, às vezes não tem quem ajude, quem apoie, quem receba, né? A gente, graças a Deus, tinha. Então aquele choque de início não foi tão grande, porque a gente tinha como se fosse uma família mesmo aguardando pela gente. Uhum. Ah, isso é maravilhoso ter essa Hum, possibilidade. E que já tinha uma vivência maior, né? E aí, Já. quando o Lucas nasceu, foi tudo diferente para você, porque você já conhecia o país, já tinha vivenciado a Já. maternidade com o bebê aqui, né? E eu acho que é Já. muito interessante porque você é a primeira que vem nos contar a história aqui nessa série do Café com Leite Materno, que teve um filho no Brasil
e depois aqui na Suíça. Então você tem uma base de comparação, né, de como foi o atendimento, tanto pré-natal, gestação, durante o parto e assistência em amamentação. Nesses 3 meses que você ficou lá, foi um período curto, mas eu acho que é o período em que a gente mais precisa de uma assistência para amamentar, né? E Uhum. depois você viveu aqui essa mesma fase com o seu filho mais novo, Lucas. E Sim, eu tive dois partos cesárea, na verdade. E, bom, eu posso contar um pouquinho, um resumo depois, se tu quiser, de cada um. Que a minha ideia era ter parto normal. Uhum. Meus planos eram esses, né? Então, no Brasil, eu me preparei muito, eu fiz o curso de pais e mães gestantes, é, e eu me preocupava muito, assim, de conseguir, né, ganhar ela no parto normal. Então, eu fui orientada pelo meu obstetra lá, tudo direitinho. E quando eu comecei a sentir as contrações, eu fui no consultório dele, ele falou assim, não, amanhã ela nasce, vai lá, eu vou estar de plantão no hospital e ela vai nascer. Uhum. Cheguei de manhã cedo, pronta para, né, e fui para a sala de parto normal, tinha eu e mais duas mães ali no processo. Só que eu fui induzida, eu fui recebi ocitocina, né, para induzir o parto normal e eu não consegui dilatação suficiente. Eu passei a manhã toda, né, no processo e eu fiquei muito cansada, assim, e eu não tinha mais forças realmente para se esperar e ele teve que estourar a bolsa e a Ana Júlia não se encaixou, então não deu certo, tive que fazer uma cesárea de emergência e a Ana Júlia nasceu de cesárea. E bem, E bem, graças a Deus, tudo certo. ótimo. E aí, foi tranquilo amamentar na Júlia? Tranquilo, foi assim, Ana Júlia, eu sempre quis amamentar no peito, era uma coisa que eu queria fazer, que eu tinha decidido que eu queria fazer. Não é verdade? Você contou que se informou muito sobre o parto, queria um parto Muito. normal e buscou informações, mas talvez não a respeito da amamentação. A amamentação não, a amamentação era uma coisa assim muito, ai, que lindo, tu bota a criança no peito e ela mama, entendeu? É igual a gente Aquela com a boneca, né? Põe assim. aquela mágica que acontece assim que a gente sabe que não acontece. E aí para mim, aí eu comecei no hospital mesmo, né, tentando estimular, na Júlia no peito, e as enfermeiras me orientando já na sala de recuperação, elas já trouxeram a Ana Júlia para ficar comigo. E ali foi, então, já começou a botar a Ana Júlia no peito para estimular. E eu achei aquilo ali o máximo, eu estava adorando para mim, talvez ainda no efeito da anestesia. Uhum. E aquilo foi tranquilo. Só que daí fui para casa e com o tempo começou a me machucar, né? E aí eu dava mamar para Ana Júlia chorando. Aí eu me lembro do meu marido de um lado e minha mãe do outro, desesperados. E eu falei, não, eu não vou desistir, eu vou. Vai assim na dor mesmo, ela vai, uma hora vai ter que passar, né? Aí eu tinha muito leite, muito mesmo, na época da Ana Júlia. E eu doava para o banco de leites do hospital que ela nasceu. Você chegou a consultar o banco de leite nessa época em que você tinha dores? Não, Não. porque na verdade o banco de leite do hospital onde a Ana Júlia nasceu em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, é uma cidade pequena perto de Joinville. Uhum. E quando ela nasceu, não existia uma orientação. Tinha uma doula que me acompanhou durante o parto no hospital, na tentativa de um parto normal, que por sinal é a esposa do meu obstetra que fez o meu parto. Mas não se tinha uma informação em relação à amamentação. Tinha o banco de leite, né? Que eu doava, eu recebia as orientações de como doar, de a higiene, tudo, a coleta que eles iam na minha casa buscar, mas eu não tinha informação de eu amamentar a minha filha. Então, o que eu sabia foi assim, foi a experiência que uma amiga teve, uma pomada indicada por uma outra amiga que teve recente um filho, que disse, passa essa pomada que alivia, pelo menos nesse tempo, enquanto ela não, né? Então, essas coisas, eu não tive uma orientação de um profissional, eu tive orientação ou dicas de alguém que já teve filhos e eram pessoas próximas a mim. Uhum. Graças a Deus, a Ana Júlia, com o tempo, ela pegou fácil a pega e não foi tão grave assim para ela mamar no peito, né? Então eu senti dores, não
glamour zero, dor, de chorar amamentando para ela. Eu falei, não, mas eu não vou desistir porque é isso que eu quero, né? Então foi assim. Pode ser muito difícil mesmo, né? E às vezes uma assistência nesse momento poderia ter te ajudado a ajustar o posicionamento Justo. dela, a pega e diminuir talvez as suas dores, mas não tem como saber, né? Mas você Não. passou por isso, enfrentando aquela situação e conseguiu amamentá-la por um longo tempo, não foi? Foi 1 ano e 9 meses de amamentação com a Ana Júlia. Quando ela fez 1 ano, eu tentei tirar um pouco o peito e porque a gente queria botar ela na creche e não em período integral, somente à tarde, 2 dias à tarde, para ela poder se acostumar com a língua, né? Já pensando quando ela fosse para a escola. E ela mamava no peito. E eu, com 1 ano, aí a médica, a pediatra, falou assim: não, começa a introduzir aos poucos, vai pela provando. Só sei que naquela época eu comprei, acho que uns 5 tipos de leite de fórmula. A Ana Júlia não gostava de nenhum. Hum. Era um desespero porque eu não conseguia fazer ela gostar de nada, de nenhum leite, e ela não mamava. Será ordenhar o seu leite e levar para a creche o leite congelado? Não, porque eu fiquei com medo das bombinhas, porque quando a Ana Júlia nasceu, eu fiz isso para tentar dar na mamadeira enquanto o peito estava meio machucado, e eu me machuquei, porque eu fiz em casa. E foi horrível, foi pior que a encomenda. E eu abandonei total, assim, a ideia de tirar com a bombinha. Uhum. Então, eu não dava meu leite. Naquela época, daí, então, eu comprei as fórmulas Eu vou e te nenhum. só um minutinho para orientar quem estiver nos assistindo. A bombinha é importante ter uma orientação adequada para usar mesmo, porque realmente pode machucar. E aquele bico, aquela estrutura que vem junto com a bomba que você vai acoplar ao seio, ela tem diferentes tamanhos. Então, se aquele tamanho não for adequado para o bico do peito da mãe, pode gerar realmente uma fissura ou uma lesão mamilar. Então, esse tamanho ele é muito importante e é uma informação que normalmente a gente não tem, né? A mulher acha que a bomba é aquilo ali, que tá tudo certo. Ai, não tem. Eu peguei trauma da bombinha. Então, não necessariamente é para se ter esse trauma. Então, é importante que as mulheres hoje saibam que há possibilidades e que não é para sentir tanta dor ao bombear com a bomba elétrica, né? Então, uma das dicas é essa, avaliar se o acoplador está de acordo com o tamanho do mamilo, porque senão pode causar uma lesão real. Machuca. E aí você ficou super traumatizada ali com aquela dor e não queria ordenhar naquele momento. Não quis mais fazer isso, nunca mais tentei. Aí, daí com a Ana Júlia, eu consegui fazer ela mamar quando a gente foi de férias para o Brasil. Isso que ela fez 1 ano em março, de março a dezembro eu tentei com ela, da mamadeira, e eu só consegui no Brasil, Uhum. quando essa amiga que morava aqui na época que nos recebeu, dava mamar para a filha dela na mamadeira já e perguntou assim, nós estávamos juntos, assim, nos reunimos, ela assim, tu quer que eu tente dar junto com a mesma coisa que eu dou para a Júlia, que eu dei para a Ana Júlia? Eu falei, ai, pelo amor de Deus, tenta, porque eu não dou conta de tantos leites que eu já comprei para essa menina. Aí eu falei com a pediatra também isso, a pediatra falou assim, não, então faz o seguinte, começa a misturar o leite de vaca com um pouco 50-50, 50% água, 50% leite. Uhum. E tenta dar. Também não aceitava. Só sei que daí quando a Ana Júlia aceitou, era um coquetel molotov, assim, ó, porque era assim, era mucilon, era leitinho, era um monte de coisa que não tinha aqui. Uhum. Então era assim, ou eu tentava e a Ana Júlia pegou, aceitou. Uhum. E aí era um carregamento extra de produtos vindo do Brasil, que não existia aqui, para poder dar conta de manter a Ana Júlia assim. Graças a Deus que na época a gente recebeu um monte de visita. Uhum. Aí as visitas perguntavam assim, o que vocês querem que leve? Eu falei, pelo amor de Deus, só traz isso, isso, isso que é para mamar da Ana Júlia, o resto não precisa fazer nada. Então, por um bom tempo, a Ana Júlia mamou assim, essa mistura, que aos poucos a gente foi tirando e deixando só o leite, deixando o leite ninho e dando leite de vaca mesmo para ela. Mas foi uma Então história mame difícil para você, né? A gente foi.
A Andrea, eu não sei se ela está presente agora nos assistindo, mas a Andrea vai contar também como foi o desmame dela e a gente vai falar só sobre desmame, porque pode realmente ser um momento de estresse, né? Tanto para as mães quanto para os bebês. É, e foi complicado. E assim, E a Ana aí, Júlia mamava 2, 3 vezes por madrugada, entendeu? Por noite. com E foi essa idade, difícil. 9 meses. Ah, ela tá lá, olha lá. Depois ela vai conversar conosco sobre o desmame. Vai falar da experiência. E, É, e aí depois, quando chegou o Lucas, você já tinha tido toda essa experiência, né? tudo, daí a gente acha que sabe tudo porque já tem um filho, né? Aí vem um outro filho, dá aquele tapa na cara da mãe para dizer assim, ó, eu sou um outro filho, eu sou uma outra pessoa que não tem nada a ver com a primeira criança. E realmente o Lucas foi algo fora do comum, assim, né? Então ele nasceu maior que a Ana Júlia, ele nasceu aqui e de começo ele também ele nasceu com 3.700, 3,7 kg de Entendi. cesárea. Uhum. E a cesárea foi recomendação da minha médica, porque eu contei a história do parto da Ana Júlia para ela, e ela falou assim: não, eu não quero que tu tenha um trauma nesse momento, eu quero que tu esteja tranquila. Porque se tu tiver que ter uma cesárea de emergência, eu não acho legal. Eu Uhum. acho que eu falei para ela assim, não, eu sempre tentei parto normal, eu queria normal, não sei o quê. Ela assim, eu te recomendo uma cesárea, tu já sabe como é, dos riscos, tudo, mas para te evitar de um desgaste Uhum. emocional. E ela falou assim, ó, só se você quiser muito um parto normal, eu vou respeitar a tua decisão. Uhum. Interessante, Então, a médica era suíça. Suíça, Suíça. Uhum. É, porque eu acho que é bacana falar, porque muitas brasileiras aqui que, na verdade, desejam já fazer uma cesárea, têm medo de o procedimento não ser aceito pelo médico, né? De o médico não chegar nesse mesmo acordo de que é possível fazer. Então, Ela disse que ela tomou essa decisão por conta do meu histórico. histórico. É assim, é que envolve também outras coisas. Eu tive 4 perdas entre Ana Júlia e Lucas. Uhum. E essas perdas foi um erro médico da primeira gineco que eu constava aqui, que ela, enfim, foi um erro dela. E que com essa médica ela descobriu o problema, que era meu problema de tireoide. Uhum. Então eu tive essas 4 perdas, sendo que a última eu fui já no início da gestação para consultar com essa médica que fez o pré-natal do Lucas, e foi quando ela falou, aí eu perdi o quarto bebê, e quando eu engravidei do Lucas, aí teve todo um processo de acompanhamento mais intenso, enfim. E aí na decisão do parto, isso que também contou. Então ela falou assim, olha, pelo teu histórico, pelo que tu já passou, pelo o teu primeiro parto, então eu não quero que tu passe por um estresse emocional, né? No momento do nascimento dele. Então eu vou te recomendar uma cesárea. Então eu falei assim, eu não vou arriscar. Então vou de cesárea, que eu já sei como é que funciona o negócio, e vamos embora. Aí eu fui de cesárea também com o Lucas. Sabe que o Lucas nasceu com 3.700, ele nasceu e eu fiquei 5 dias internada no hospital, que é um procedimento comum aqui, né? Quem faz cesárea fica mais tempo. Eu fiquei 5 dias, e em 2 dias o Lucas já tinha perdido 200, quase 300 gramas. E aí foi quando as enfermeiras pesaram ele, viram que ele baixou de peso, e me perguntaram se podia dar fórmula para ele, se eu autorizava elas darem uma fórmula para ele não perder peso, e que fosse no copo. Elas dariam no copinho, né? Não na mamadeira. Isso é excelente. Né? Então elas me perguntaram Então, antes de levar o Lucas para onde o Lucas nasceu, tem a sala onde ficam os bebês quando as mães querem descansar no quarto sozinhas, né? Então ali tinha 2 enfermeiras e uma delas veio assim, a gente vai levar. E aí toda atenciosa me disse, olha, a gente está levando. Eu não perguntei porque a cabeça já estava mil, o Lucas perdendo peso, eu já dava os hormônios à flor da pele. E ela falou assim: a gente vai levar ele numa sala ali onde os bebês ficam, e lá a gente vai. Sabe, explicou todo o procedimento, onde ela ia levar, o que ela ia fazer, tudo. E nisso veio outra enfermeira trazendo a bombinha. Meu uhum. Deus, quando eu cheguei a bombinha, eu falei assim: não, de novo não. Uhum. Tudo que eu não queria era a bombinha. Uhum. E eu falei assim: eu me lembro que eu perguntei para a enfermeira se precisa. Você tem certeza que precisa mesmo, né?
Ela assim, sim, é bom para estimular. Fora isso, assim, toda manhã eu acordava e dava de cara com duas enfermeiras. Era sempre uma aprendiz e uma enfermeira junto, massageando meu peito para ver o quanto de leite tinha e, sabe, se estava descendo. Então, aí, É quando elas porque paravam de demora apalpar, dias para ter a pojadura, para o leite realmente descer. E muitas vezes a gente até se esquece, né? Uma mãe de segunda viagem se esquece, uma mãe de primeira viagem nem sabe, acha que o leite já vai fluir no primeiro dia. Então, esses primeiros momentos, primeiros dias costumam gerar bastante ansiedade mesmo, né? E aí, se a mulher sabe que vai vir o leite, que vai acontecer, eu acho que dá para relaxar um pouquinho mais. E aí tem as técnicas que favorecem, né? Então, a massagem que foi feita, a ordenha, colocar o bebê no peito o tempo inteiro, né? Com muita frequência. E aí, se aí, estava perdendo peso, precisa ser avaliado individualmente, realmente. É normal perder peso no começo, mas precisa saber se está dentro de um limite, né? ah, E na essa verdade, experiência com desculpa. a bomba, imagina, eu tô curiosa se foi melhor a sua segunda experiência com a Não, bomba. aí a bomba chegou e eu falei, quando eu falei para ela assim, ó, tem certeza que precisa? Daí ela falou assim, não, a gente precisa saber o quanto de leite, né, o quanto que tá descendo, se tá descendo alguma coisa já. Se o Uhum, Lucas tá perdendo peso, a gente não tem noção se não tá descendo nada ainda ou se tá descendo muito pouco. uhum. Aí eu falei, ah, tá ótimo então. Aí eu botei assim, quando eu botei assim, eu falei, ai Jesus, não, não vai dar certo, vai dar certo. E aí não saía. Aliás, saiu uma miséria de nada, né? E me bateu desespero, nisso que me bateu desespero, eu dei uma mexida na bomba assim e não ajustei mais direito. Aí já machucou tudo de novo. O Eu falei, volume, ai, tem uma coisinha, o volume que sai na bomba não necessariamente é o que sai quando o bebê mama, né? O bebê, ele tem condições de extrair o leite com uma efetividade muito maior e o fator emocional conta muito. Você vê, você já estava morrendo de medo da bomba, já tinha uma experiência super negativa e ficou olhando o leite sair. Então, uma recomendação nossa, nossa é até tampar a bomba para que a mulher não veja o volume que está saindo, porque o leite ele precisa ver a ejeção do leite, né? A ocitocina vai disparar a ejeção do leite, e se a mulher tá tensa, tá nervosa, essa ejeção nem chega a acontecer, e aí é realmente só uma gotinha que sai ali, e a mulher acha que não tem leite suficiente, mas não é necessariamente a realidade. não, daí foi um desastre de novo, né? A bomba traumática. Uma bomba foi traumática, porque eu vi que não saía, daí falei, assim, pelo amor de Deus, agora esse menino vai ficar ganhando fórmula, não Uhum. vai estimular, e bateu o desespero. Daí eu falei para meu marido, eu falei, olha, aí a enfermeira falou assim, ó, eu vou te dar uns 40 minutos ou 30 minutos, tu vê aí se tu desliga antes, depois eu venho para ver o quanto que já tem. Ai, quando ela falou isso e não vi que isso é uma miséria, eu falei assim, falei pro meu marido, ah, manda levar essa porcaria dessa bomba daqui, eu não quero essa bomba daqui, não. Enfim, daí eu falei pra ela que eu não queria mais a bomba. Ela falou, não, eu vou deixar aqui no quarto. Ela falou, quando tu achar que quiser, né, estimular, tu usa. Só que eu abandonei a bomba e deixei, ó, deixa aí. Deixa aí parado que eu não vou mexer mais. E não mexi. Em compensação, daí o Lucas, eu não conseguia deixar ele dormir longe de mim. Ele dormia no meu braço na cama e qualquer choro dele, eu tacava ele no peito. Não, vou deixar ele aqui comigo. As enfermeiras até chegavam para mim no quarto, ah, você quer ficar sozinha? A gente leva ele, quando ele chorar, a gente traz. Eu falei, Uhum. não, tá tudo ótimo aqui, deixa ele aqui Essa é a comigo. melhor medida, né? Essa é a melhor É, deixar o bebê junto com a mãe, que é o que a gente chama de alojamento conjunto, não deixar o bebê no berçário e o bebê ter a possibilidade de ficar em contato com a pele da mãe o tempo inteiro e de mamar sempre que ele tiver os primeiros sinais de fome, não esperar, né, chorar ou o bebê estar estressado, porque isso pode dificultar ainda mais a pega, sobretudo nesse primeiro momento. Então, o hospital em que o seu parto foi feito é um hospital amigo da criança, né, que segue a iniciativa da OMS. Então, ele é preconizado que isso aconteça, que o bebê fique com a mãe mesmo o tempo inteiro. A não ser que seja uma necessidade ou que a mulher realmente esteja muito cansada e precise de um momento, né? não, foi super respeitada, as enfermeiras foram muito atenciosas, todas elas respeitaram muito, o fato delas me perguntarem se eu aceitava que elas dessem fórmula para o Lucas.
O Lucas tinha o bercinho do lado da minha cama, mas eu não deixava ele no bercinho. Ele deitava mesmo comigo na maca no meu braço, assim, ele ficava a noite toda. Então, eu nunca deixei ele na salinha. Quando elas foram, o Lucas nasceu numa quarta, ele ganhou banho só na sexta, que sabe que eles não dão banho quando nasce, né? E daí e elas me chamaram para ir junto, meu marido foi junto, a enfermeira deu banho, como se fosse todo um primeiro filho, né? Ensinando como dar banho, tudo. Aí ela falou assim: eu sei que você já tem uma filha, porque ela já sabia, mas mesmo assim eu vou fazer o procedimento de mostrar e contar tudo como é que se faz. Eu falei: não tem problema, pode fazer. E aí eu achei, não, já tô ligada como é que amamenta, já sei, né? Questão de doença, blá 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 blá. A amamentação vai ser fichinha, vai ser tranquila. Foi horrível. O começo também, doeu o peito, eu chorava, enfim, N coisas, né? Foi um desastre, como foi da Ana Júlia no começo, mas que depois engrenou e foi tranquilo. Mas o começo, aí eu vi que não adianta ter. Não, já tem um filho, não é garantia de que a amamentação. Você teve uma rede de apoio aqui? Isso foi diferente com relação a quando você teve a Ana Júlia lá no Brasil, recém-nascida? Tu diz rede de apoio para ajudar a cuidar? Para ajudar a cuidar de você, né? Você só se preocupar com o bebê e te dar comida e cuidar da casa. Veio a minha mãe e meu pai vieram, né, quando o Lucas nasceu. Então, quando a Ana Júlia nasceu no Brasil lá, minha mãe foi, na época, ficou comigo mais de um mês, assim. Ela foi, assim, veio no intervalo, ficou um mês, voltou lá, porque meu pai tinha ficado lá em Santa Maria, que é onde a minha família mora, no Rio Grande do Sul. E depois ela voltou de novo. E ficou mais uns dias. Já no Lucas, o meu pai e minha mãe vieram, ficaram um mês e meio aqui com a gente, né? Então eu tive um tempo que claro, fazia comida, ela cuidava da Ana Júlia. A Ana Júlia já estava na escola, então tinha atividade que tinha que alguém levar na Júlia. Tá te vendo? Oi, Ana Júlia. Ela tá, olha, hello, olha só, ela escreve em inglês ainda, essa danada. E aí ela tinha atividades da escola, que ela na época tinha 6 anos, eu não podia deixar ela ir sozinha, né? Então meu pai e minha mãe levavam ela, levavam buscar e assim foi. Então foi uma super mão que eu tive aqui, foi com eles, né? Mas assim, depois que eles foram embora, eu vou te dizer, eu demorei um ano para conseguir entrar no ritmo com os dois. Um ano, porque a Ana Júlia tinha as atividades dela e o Lucas demandava atenção, né? Mamando ainda. Ele mamou exclusivamente até os 6 meses. Até os 6 meses. A pediatra é a mesma da Ana Júlia, a pediatra dos dois é a mesma. E quando eu levei o Lucas na consulta dos 4 meses, ela falou assim: tu pode dar um alimento para ele descobrir, assim, não dá para ele comer, assim, não incentivar, mas deixa ele descobrir textura, enfim, mexer, segurar. Pode deixar já para ele fazer isso. Aí eu falei para ela assim: tá, mas a Ana Júlia, tu não me falou isso, né? A Ana Júlia, tu falou que era para nascer mais tarde. Aí ela assim, naquela época sim, mas agora a gente já estimula um pouco mais cedo para as crianças se ambientarem com o alimento. Olha só. Aí cheguei em casa, falei pro meu Essa marido, vou só fazer uma colocação rápida. É uma orientação aqui na Suíça realmente muito frequente, que começa a introdução alimentar no 4 mês de idade do bebê. Essa não é a recomendação da Organização Mundial da Saúde, então os suíços mudaram, a gente não entende muito bem o porquê, porque às vezes acontece o desmame precoce, né? O ideal é que o bebê continue mamando até durante os primeiros 6 meses mesmo. E aqui eles acabam fazendo essa orientação. Júlia, filha, para de fazer bobagem na live. Eu não mamei ruim, né? Mamei ruim, ela quer dizer que ela não me machucou, né? Não, a gente está falando muito bem dela, não é? Então ela pode participar, é muito bem-vinda também. Não, Ana Júlia, você não mamou ruim, foi só o Lucas. E eu não fiz isso. A pediatra indicou isso, mas eu cheguei e falei com meu marido: olha, quer saber? Eu não vou fazer isso com ele. Eu só vou dar introdução alimentar e dar os alimentos realmente com 6 meses. Fora isso, vou manter no peito. E foi assim que eu fiz. Vou fazer igual com a Ana Júlia, foi tranquilo. Vou fazer com o Lucas também. Só que daí o Lucas teve dente com 4 meses. Nasceu o dente dele.
A Ana Júlia teve com 6 meses o primeiro dente, o Lucas com 4 já tinha dente. E aí ele já começou a usar o dente, né? No meu peito, claro. E aí começaram as minhas várias mastites. Com o tempo, daí que veio a introdução alimentar, Só para as mamães gestantes, principalmente, que nunca ouviram nem falar o que é, né, uma mastite, é uma inflamação na mama. Ela pode ser também uma infecção, né? Então, normalmente vem também o fator bacteriano e acaba evoluindo para uso de antibiótico, isso é muito frequente. No seu caso, não sei se você chegou a usar antibiótico. Usei, numa das mastites mais graves que eu tive, eu precisei usar. Não é tão comum que mastite ocorra depois dos 6 meses, é mais comum no primeiro semestre mesmo. 2/3 das mastites acontecem nesses primeiros 6 meses, né? E aí, no seu caso, foi devido a um trauma mamilar, né? Então, pela mordida dele, acabou gerando uma inflamação que infeccionou e você acabou tendo que combater a bactéria com antibiótico, né? E essa mastite que aconteceu, assim, o Lucas na introdução alimentar foi péssimo, foi um desastre. Tudo de sucesso que eu tive com a Ana Júlia, onde eu oferecia qualquer coisa, ela aceitava, eu não tive com o Lucas. E o Lucas começou a perder peso. O Lucas não aceitava comer. Eu chorava desesperada na frente dele. Eu tentava assim, eu cantava, eu fazia teatro, eu batia palma, eu dançava, eu fazia qualquer negócio para fazer ele comer. Só que ele não comia. Você Então, ficou, como foi a introdução? a introdução alimentar eu tentei dar os alimentos para ele segurar e provar sozinho. Eu tenho só isso, eu tenho foto dele comendo maçã, laranja, né? Essas frutas eu dava para ele, ele comia. Eu tirava. Quando ele estava eu tenho vídeos que eu gravei com ele, ele provando tudo de boa. Mas o salgado foi difícil ele aceitar, sabe? Então, a Ana Júlia era o contrário, ela aceitava as papinhas salgadas e as de fruta não muito. E o Lucas aceitava as de fruta e não aceitava nada de salgado. E eu nunca moí nada no liquidificador, nem para ela, nem para ele. Então eu cozinhava bastante, amassava um pouco, deixava aí nos grãozinhos e tentava introduzir. Foi um desastre. E aí aquilo foi um desespero, porque eu não tinha também passado por isso. Eu tinha um histórico brilhante de introdução alimentar, né? Então, mas estava no peito, então ainda era uma segurança para você, né? ainda era uma segurança para mim. Só que daí com o dente do Sabia Lucas, na época que você não precisava ter muita pressão, porque o leite ainda era responsável pela maior parte do aporte calórico dele, até os 11 meses. Mas mesmo assim ele continuou perdendo peso, foi isso? ele perdeu uns 2 quilos na introdução alimentar, No ali, foi bem início. no início, no início. O Lucas, quando ele começou a dizer assim, agora ele come, ele tinha uns quase 9 meses, né? Demorou bastante, assim, ele aceitar. É tão raro. A Ana Júlia, ela foi muito bem. Foi ótimo. Então, mas não é tão raro acontecer de eles demorarem meses aí, 3, 4 meses para comerem realmente bem, né? Quando você inicia a introdução dos alimentos semissólidos. Então, e aí eu acho que é o bacana da criança que segue em aleitamento materno, porque você tem essa segurança de que ele está recebendo os nutrientes necessários ainda, né? Normalmente, se a rotina de mamadas é em livre demanda, não acontece a perda de peso, mas precisaria, claro, investigar o que aconteceu no caso dele e de qualquer forma, é uma pena que tenha sido esse fator de estresse para você, né? Foi bastante. Foi meio que também uma diferença. Então, era uma coisa que eu não esperava ter, porque a Ana Júlia foi super tranquilo fazer. E com o Lucas não foi nada tranquilo. Foi bem complicado. Bem complicado. Até que o meu marido falou assim: Nossa, mas ele não come. O dia que ele falou isso pra mim, eu morri chorando. Eu desabei, porque eu falei assim: Meu Deus do céu, mas eu faço tudo pra ser menino. Eu faço do mesmo jeito que eu fazia pra Ana Júlia, papinha do mesmo jeito, amasso, modifico, faço de tudo que tu possa imaginar. Não, não é. Não dá. Foi mesmo, né? É possível que a criança também tenha dificuldades específicas no momento da introdução alimentar.
recuse certos alimentos, algumas consistências, por exemplo. E é importante não forçar, né? Então, uma coisa muito séria e que a gente vê às vezes que agrava o problema é quando a mãe ou o pai fica tão desesperado que acaba forçando porque tá com medo da criança perder peso. Isso pode agravar o quadro e levar a uma recusa alimentar, a um quadro que precisa de acompanhamento depois, porque é mais difícil lidar com isso sem um apoio especializado, né? Então, essa fase de introdução alimentar, ela é muitas vezes difícil mesmo e em vários momentos, quando não vai bem, é bacana consultar também um profissional. E Eu nunca forcei, né? Que uhum, também não queria que fosse um momento de estresse para ele, né? Era o momento de comer, né? Então não queria que fosse um momento de estresse. Então eu tentava, talvez ele sentisse a minha preocupação, mas eu cantava para ele, eu conversava, eu comia meu prato, mostrava, olha, mamãe tá comendo, vamos comer, sabe? excelente. Então eu fiz de tudo. Até que eu fui na pediatra e falei assim, olha, tá complicado, não tá dando certo. Tudo que eu consegui com a Ana Júlia, eu não consigo com o Lucas. E ela me deu um alento assim, não, fica tranquila, que aos poucos ele vai sentir necessidade de comer, ele vai crescer, vai sentir mais fome. Então, aos poucos, isso naturalmente vai aparecer, né? Então não se preocupe que não vai ser agora, mas vai ser amanhã, vai ser semana que vem. Não deixa de oferecer os produtos, os alimentos. Oferece em dias alternados, oferece semanas diferentes, mas não deixa de oferecer. Uhum, E foi assim que eu fui levando, até que ele resolveu aceitar uhum. bonitinho, né? E Só que o Lucas, aí, por causa do dente dele, ele me deu várias mastites de presente. E uma muito grave quando ele fez 1 ano. O dia que ele estava fazendo 1 ano, eu voltei para o hospital, que ele nasceu, porque eu tinha ido para minha gineco. Falei para ela, olha, eu preciso consultar, tá assim, assim. Ela, não, vem aqui que eu vou observar para como é que tá. E eu tinha um caroço já de inflamação no peito. E ela falou, olha, eu vou te receitar um antibiótico. Se em 48 horas não dá efeito, tu não amenizar a dor, né? Nós vamos ter que operar, porque não vai dar. Vai de ter um que operar. abscesso, né? Um abscesso muito grande. Ela falou, e tava mesmo, eu senti o abscesso já. Ela falou assim, olha, se o antibiótico não resolver ou não diminuir esse abscesso, a gente vai ter que operar. Aí foi quando, ó, tu volta daqui a 2 dias pra gente ver como é que tá. E aí ela me encaminhou, ó, e já passa lá no setor de amamentação do hospital, que foi o hospital que o Lucas nasceu, e conversa com elas para elas te orientarem. Então tem um setor, né? O hospital que a Ana Júlia nasceu não tinha um setor específico para amamentação. Uhum. Aqui no hospital que o Lucas nasceu, tem um setor dedicado à amamentação. Aí eu cheguei lá, falei com a enfermeira, ela contei toda a história para ela, tudo assim. E ela perguntou: e tu vai querer parar de amamentar? O Lucas tinha 1 ano, ou diminuir? Ela falou assim: não. Eu falei do insucesso com a introdução alimentar, mas que já estava melhor do que era. E ela me olhou assim e falou: olha, se você quiser parar, eu te dou um remédio agora, a gente seca o teu leite. Ou se você quiser levar para sua casa e aos poucos diminuir a oferta de oferecer para o Lucas o leite e começar a introduzir o leite de fórmula, você escolhe. Aí eu falei para ela assim: não, eu não quero parar. Eu vou continuar ainda amamentando o Lucas. Ah, então tá bom. Daí ela não me deu um remédio, ok? Eu falei, não, eu vou. Aí ela me deu orientações. Essa pergunta, né? Assim, a pergunta é a outra. Não você quer parar de dar esse remédio, mas você quer continuar amamentando seu filho? É uma grande diferença, né? Diferença. E aí ela fez essas perguntas e eu falei que eu não ia desistir. Uhum. Só que foi bem. Meu marido falou assim: olha, tem certeza que não quer parar, porque era muito dolorido, né? Não podia deixar de dar mamar naquele peito, que estava totalmente dolorido, machucado. E eu falei: não, eu vou continuar. E assim foi. Fui até 2 anos e 2 meses, o Uau, Lucas mamou no peito. Dois uau. anos. Parabéns. Aí, eu não sei se eu fui de teimosa,
Foi Persistente. dedicada, Aí quando eu falei assim, não, acho que agora eu já posso introduzir a mamadeira, e aí como a Ana Júlia também, eu parei de dar o peito, ela mamou, aí ela dormia a noite toda. E o Lucas vai ser igual, eu vou dar a mamadeira, e ele aceitou super rápido até a mamadeira, e falei, ele vai dormir a noite toda. Mas não dormia a noite toda. Mais uma coisa que fez diferente, não foi. E Ana, depois dessa mastite sua aí quando o Lucas tinha 1 ano, você pouco tempo depois, ainda amamentando, você chegou a um ponto em que você resolveu, agora eu quero fazer mais coisas além de me dedicar aos meus filhos. Aí eu resolvi trabalhar como Pensa guia. pra você. Aham. Aí eu falei, olha, não tenho mais, né? Já bastava mastite, agora eu vou trabalhar como guia. Mesmo tendo, né, decidido que queria continuar amamentando. Mesmo que eu queria continuar aumentando. O Lucas, eu já me senti segura também de que ele já estava comendo bem, ele amamentava, eu amamentava ele para dormir, geralmente ele amava para dormir, naquela época já. E o meu marido também se sentia seguro em ficar com ele, né? Sem eu estar junto. Ah, sim. Porque também eu precisaria esperar esse momento. Mas como era o segundo filho, ele já se sentiu seguro mais cedo do que com a Ana Júlia. Com a Ana Júlia já foi mais demorado esse momento. Com o Lucas, não. Porque ele me ajudou muito na introdução, às vezes, da mamadeira. Ele quer fazer, vou tentar fazer o seguinte, que caso ele chore agora de tarde, eu estando em casa ainda, a gente começou a fazer testes, né? Uhum. Caso ele chore e queira mamar, eu vou tentar dar uma mamadeirinha pequenininha e vou ver se ele aceita eu dando para ele, meu marido falou. Falei, então tá. Se ele aceitar, então já é um momento que eu posso estar fora de cena e quando dormir eu posso dar o peito e ele dorme comigo à noite. E assim foi indo. E aí quando eu senti que meu marido também ficava tranquilo sozinho com ele, eu resolvi que não, agora eu vou trabalhar como guia. Isso foi em aí em dezembro eu resolvi fazer o anúncio que eu já tinha uma certificação do escritório de turismo. E falei, não, agora eu vou fazer o anúncio de que, vou fazer propaganda, vou avisar que eu faço agora tours e roteiro. Ou seja, você decidiu entrar nessa empreitada como autônoma, entendeu? Como autônoma. Às E vezes aí, maior ainda, né? eu falei, não, vou começar a anunciar agora em dezembro, porque até as pessoas me conhecerem, né, não vai chegar um cliente assim tão rápido. Mas foi eu anunciar num dia, 2 dias depois, apareceu uma menina de Curitiba que vinha em janeiro. Isso eu anunciei em dezembro, em janeiro ela vinha ficar uma semana. Ela queria uma semana comigo. Uau. E aquilo me bateu um desespero. Eu falei, meu Deus do céu, mas eu não posso ficar uma semana longe, porque ela queria fazer um passeio muito doido, sair de Zurique, fazer um contorno mesmo pela Suíça, sabe? Ir para Zurique, depois São Moritz, Zermatt, enfim. E aí eu conversei com ela e eu negociei e consegui, então, 3 dias. Só que Uhum. 2 dias eram de montanha, e montanha é um dia inteiro. E eu nunca tinha saído tão longe do Lucas. E eu falei assim, meu Deus do céu, o que que vai acontecer? Eu conversei com meu marido, ele disse, não, fecha com ela, pode fechar esses 3 dias, a gente vai dar conta. Uhum. E assim foi. O primeiro tour foi em Zurique, ok, foi bate-volta, e aí eu me despedi dela e eu já vim correndo desesperadamente, porque eu tava preocupada, e será que o Lucas não tá chorando? Será que aceitou uma madeira? Sabe aquelas noias? Eu vim com a cabeça a mil no trem, aí eu cheguei em casa, tava tudo tranquilo. Eu falei, ok, ótimo. Tá? Aí depois. Deu gás para o resto da semana depois. É. Aí no dia seguinte começou ó, o primeiro passeio de tour no Títilis que a gente foi, ok. Também voltei correndo para casa. E aí tava tudo certo. Aí o terceiro tour foi em Jungfrau, que é um tour muito demorado, porque a gente estava em Zurique, a gente tinha que sair para Jungfrau. Foi assim, eu saí de casa às 5:30 da manhã e voltei 9 da noite. Uhum. Mas eu voltei num desespero, assim, porque eu fui meio estressada, porque atendia a moça, tudo, e eu me despedi dela em Interlaken, porque ela seguia para Genebra na época, e eu voltava para casa. Mas eu vim para casa numa tensão tão grande em saber, que meu marido, ele não me ligou, ele não me escreveu, ele assim, só dizia assim, tá tudo bem, tá tudo bem. Ele Só que, está, na verdade, em paz, né? mas tá tudo bem, na minha cabeça eu já via o Lucas se esguelando Uhum. E eu voltei para casa muito mal. Eu cheguei em casa
durante o trajeto, daí eu liguei para ele, olha, tô indo no trem, já tô, né, em tal lugar. A minha cabeça estava desse tamanho, eu sentia dor até nos dentes, assim, de tanto estresse, que foi a hora, assim, que eu me despedi da minha cliente, e a hora que eu tava sozinha, foi, eu acho que caiu, entendeu? O negócio, assim, aí eu tava desesperada, eu não conseguia nem piscar de tanta dor. E assim foi até chegar em casa e estava tudo certo. O Lucas não tinha dormido ainda na época. E eu falei para minha mãe assim, eu tô com uma dor de cabeça insuportável, eu tô que eu não aguento assim. E eu não sou de ter dor de cabeça, não sou. Nem enxaqueca, essas coisas eu nunca tive. Aí meu marido olhou para mim e disse, tu sabe que isso é emocional, né? Tu Tensão. sabe que isso é tensão. Então, assim, os primeiros tours que eu fiz, eu demorei assim a ter a relaxar para fazer, porque os tours eu saía, eu sabia que na volta eu ia vir morrendo de dor de cabeça. E realmente foi, eu custei muito tempo, acho que uns quase 6 meses, para ter na minha cabeça que as coisas funcionavam e que o Lucas conseguia ficar sem o meu mamar bem, entendeu? E eu nunca achei que assim, eu tenho que ser fundamental para o meu filho. Na verdade, na minha cabeça, o meu medo é que vai que o momento que ele queira que eu esteja perto, o peito por um carinho, por alguma coisa assim, eu não estou, né? Uhum. E aí, cadê minha mãe? Sim. Então, isso que mais me deixava tenso. O fato dele, meu marido, oferecer uma madeira ou ficar com ele, isso para mim não era. O problema era quando o Lucas realmente quisesse que eu estivesse com ele, Uhum. né? O momento do mamar dele comigo. Sim. Então, até eu entender que isso ia acontecer, mas que meu marido ia conseguir dar conta sem eu não estar, demorou. Mas deu certo, graças a Deus. Então Ah, agora, claro, agora ele já está com 4 anos e, e ele entende, a mamãe vai trabalhar. mas naquela época ainda, você ficou com medo de ele desmamar? De ele falar, tá bom, você não tá aqui, então agora eu não. Fiquei com medo. Falei assim, meu Deus, agora eu vou começar e esse menino não vai mamar mais, né? Não vai querer mais o peito. Mas não, ele sempre quis para dormir. Sempre. E uma coisa, assim, o Lucas, ele tem uma mania que eu tinha com o meu pai, né? Minha mãe me deu no peito, eu fui amamentada no peito da minha mãe por 3 meses só. Depois foi na mamadeira. E eu lembro, quando criança, desde criança, que eu mamava no colo do meu pai, mexendo no cabelo dele, Ah, do seu né? pai. Do meu pai. E aí o Lucas tem essa mesma mania. E foi assim, e eu realmente, genética não se explica, né? Aí ele tem essas manias e ele mama, até hoje, ele, na mamadeira agora, ele vai dormir, eu deito com ele e ele mama na mamadeira, mas ele tem que mexer no meu cabelo. Cabelo, mamãe, cabelo, ele fala assim, cabelo, mamãe. O E aí vínculo eu tenho que. de outras formas, né? Esse contato. Exato. Então, saiu do peito, mas ele cheira meu cabelo, ele fica, sabe, mexendo assim. E é automático. Enquanto ele mama, ele tá fazendo isso. Depois que ele larga a mamadeira, ele vira e dorme, né? Daí já pegou no cabelo, agora é hora de dormir. E é assim que ele faz. Então, eu senti medo, sim, de que ele não quisesse mais ter. Porque eu pensei assim, meu Deus, eu me dediquei tanto também com a Ana Júlia, eu não quero que ele se sinta menos cuidado, né? Uhum. Como fala, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Ah, sim. Nessa hora, eu já tinha falei pro meu marido assim, ó, por que que eu inventei tudo isso? Por que que eu não fiquei Você arrependeu sossegada? no Me começo. arrependi, eu falei assim, eu não quero mais, eu vou desistir desse negócio, daqui a pouco começa a aparecer muita gente, e esse menino desse jeito, não, eu não quero. Aí ele falou assim, não, tu vai, tu quer fazer, é um tempo teu, para tu poder sair um pouco de casa, é o teu trabalho, tu gosta de fazer isso? Aí meu marido perguntou assim, tu gosta de fazer isso? Eu Uhum. falei, eu gosto. Então aproveita que é um tempo teu, e tu vai voltar para casa e eles vão estar aqui te esperando, Ah, que lindo o apoio do né? marido. Conta muito Então, história, né? ele foi. Eu acho que se não fosse ele, eu teria desistido já na metade do caminho ali, né? Olha só. Porque não foi Tem que fácil. contar isso, porque nesse momento, quando a amamentação está super bem estabelecida, ou até mais cedo também, é um medo muito grande de que o bebê desmame. É.
a mulher acaba se limitando um pouco quando tem uma oportunidade de partir para o mercado de trabalho, porque tem medo de que não vai conseguir quando a mulher quer manter o aleitamento materno durante os 2 anos, que é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Então fica nessa crise, né? Puxa, eu vou partir para uma empreitada profissional e vou acabar deixando meu filho ou minha filha menos assistido e correndo o risco de parar com o aleitamento, interromper o aleitamento materno, né? E aí, então, a sua história mostra que foi possível manter o vínculo, manter tudo, na verdade, né? E hoje eu tenho certeza de que você olha com orgulho e não com o mesmo arrependimento que bateu no primeiro momento, né? Não, agora eu consigo sair de casa mais tranquila, saio, eu explico para ele. Às vezes ele diz assim, eu posso ir junto? Eu Tem... vou com ele no canguru. Sim, eu carregava ele no canguru comigo. Eu carreguei agora, semana passada, eu recolhi umas fotos assim para mandar imprimir. E eu achei uma foto com ele nas minhas costas para eu fazer comida. Daí eu me lembrei que mãe é uma coisa, né? É um bicho estranho, porque daí esquece o trabalho que teve. E aí eu me lembrei, falei, meu Deus do céu, eu me lembro que esse menino não me deixava nem fazer comida, que ele queria estar colado. Aí eu botava ele nas costas, fazia comida, tem uma foto dele com aquela cara de safado olhando, e eu podendo cozinhar. E assim eu fazia comida com o Lucas. Com o E Lucas foi nas minhas coisas. também em alguns momentos para o trabalho, né? Eu acho que Também, é. eu tô dando uma aula com ele no canguru. Ah, e foi uma palestra que eu tive. Essa foi uma palestra que a Liliana, que é uma jornalista, me convidou. Ela fez um estudo sobre adaptação cultural, né, da pessoa, que estrangeiro numa outra terra, tudo que envolve a chegada de um estrangeiro num outro país. E ela foi apresentar o trabalho dela de curso e falou assim, ah, Ana, tu quer falar? Porque ela chamou a Ju da Eu Ando Pelo Mundo, e eu vi que ela escreveu ali. A Ju, fomos conversar, eu fui falar sobre o fato de eu começar a trabalhar como autônoma, né? Como guia. E a ideia não era levar o Lucas, a ideia era deixar o Lucas em casa. Só que de última hora, meu marido teve que viajar a trabalho e falou assim: Olha, eu não tenho como não ir. E o que nós vamos fazer com o Lucas? Eu falei: Ah, Vai junto. vamos, vai junto. Lá fui eu para o evento da Liliana com o Lucas e a Ana Júlia. E Eu aí acho comecei. que a sociedade precisa se acostumar a isso também, né? Que a mãe e o bebê, sobretudo nesses primeiros anos, é uma relação simbiótica, um precisa do outro. Então, separar essa dupla, ainda mais quando é mantido o aleitamento materno, é uma pena. E aí abrir possibilidades para isso, eu acho que é o ideal. Me diz uma coisa, como foi amamentar ele aqui na Suíça? Você sente que a Suíça tem algum olhar negativo com relação à amamentação? Ou você sentiu algum tipo de preconceito por amamentar em locais públicos? Não, nenhum. Isso também desde a época da Ana Júlia. Quando a gente chegou aqui, a gente ficou 2 anos sem carro, então a gente usava muito transporte público, ônibus, trem. E eu cansei de amamentar dentro do ônibus, eu nunca deixei de amamentar em lugar nenhum, com vergonha, jamais. E nunca usei paninho, nunca, gente. Eu sou muito tranquila em relação a isso, não tenho pudor, eu sou uma mãe com uma criança amamentando. Você quer Porque ficar olhando, você olha. Se você a quiser. amamentação é feita pela sociedade atualmente, mas não é para ser. É para ser Exato. É coisa uma coisa natural. natural. É uma coisa natural. E o meu marido também sempre foi muito tranquilo em relação a isso. Aí, tanto é que às vezes ele ficava mais nervoso, ele dizia, vamos entrar no trem, eu vou sentar e vou botar. Ai, não. Dá logo mamar para ela ou para ele. Vai. E aí, quantas vezes eu entrei em trem, em ônibus, assim, com a Ana Júlia no braço, mamando e ele empurrando o carrinho para mim, assim, nós ia. O Lucas, a gente já tinha carro, então, mas nunca deixei de amamentar. Restaurante, praça. Eu tenho uma foto amamentando a Ana Júlia no centro aqui de Baden, numa praça, Então, tá eu e ela. fotos aí para estimular as outras. É. Porque eu acho que a gente, enquanto imigrante, tem um pouco medo de se expor ou do que vão pensar e do estigma de brasileiras aqui, né? Então eu acho que é muito importante essa sua mensagem de mostrar que é natural e que a gente não tem do que se envergonhar
E que no seu caso você nunca sofreu nenhum tipo de preconceito ou de olhar negativo. Não, Se sofreu, nunca. nem percebeu, né? Porque Não você percebi. Se tá sofri, eu não percebi, realmente. Porque, sinceramente, eu não estava nem aí. Então, eu não vou deixar de amamentar o meu filho, porque fulaninha ali vai ficar incomodado, ciclano vai ficar olhando. Meu querido, e não posso quanto fazer nada. tá por um tempo prolongado, né? Então, não é prolongado porque a orientação é manter realmente nos 2 anos, mas aqui eu acho que passou de 1 ano também já não é algo visto como normal, né? Isso também foi algo marcante para Não, a pediatra falou assim: se você quiser tirar, você já sabe que pode tirar, né? Com 1 ano, já pode introduzir a fórmula. Eu falei para ela: não, mas eu quero continuar dando. E assim foi, você, né, Ana? Você falou sempre. quero continuar quando teve a mastite, eu quero continuar quando o profissional te falou agora não precisa mais. Eu que decidi. Falei: não, eu vou dar até quando eu. Não, agora eu tô cansada, realmente eu acho que eu não dou mais conta. Até quando se tornou uma coisa assim: não, eu tenho prazer em dar esse momento com meu filho, entendeu? Quando eu achei assim, não, mas não tá ficando mais legal para mim, no sentido assim, eu tô muito cansada, eu não tô dando mais tempo para isso. Então, não quero que esse momento nosso se torne um desgaste para mim e nem ruim para ele. Então, quando eu decidi assim, não, agora para mim, eu acho que eu já tô satisfeita como mãe e eu acho que meu filho tá bem essa nossa relação, tudo. Então agora, a partir de agora, a nossa relação de proximidade vai ser outra. Agora vai ser o cabelo, entendeu? Agora vai ser o beijo, vai ser diferente. Uhum. Então, mas eu amamentei até quando eu quis, tanto para ela quanto para ele. Uhum. Lindo, linda a sua história. E o que a gente tem pouco tempo agora, o que você diria para uma mulher brasileira, imigrante como você, foi com um filho pequeno, que está ali com a pulguinha na orelha? Eu quero partir para uma atividade agora autônoma, mas estou com medo. Medo sempre vai ter. Sempre vai ter, né? Ou se você não, quando você sentir que eu acho que agora dá, invista nisso, né? Invista o seu tempo em procurar o emprego na área que você deseja. Procure se instruir, procure em função de que as coisas aconteçam mesmo, né, nesse emprego. E aí, você estando segura disso, a gente não vai estar 100% segura quando começa, né? Esse vínculo de não estar 24 horas mais com o filho é pesado para qualquer mãe, né? Então, saber que vai ter a culpa, vai ter a dor da cabeça, vai ter, sabe? Vai ter as neuras, meu filho tá chorando, será que não tá chorando? Mas se é uma coisa que tu queira, porque pensa assim, se eu tô feliz fazendo o que eu gosto, Você vai transmitir isso. vou, exatamente. Então, eu vou transmitir para os meus filhos também. Então, até eu passar nesse momento de que eu te falei que era de estresse para mim, por estar com aquele medo, aquela insegurança, daí foi tranquilo depois, né? A gente vai passar por esse momento, quando passar, aí as coisas vão começar Maravilhoso. a. A sua história é inspiradora para mim também, porque eu também estou agora me embarcando nesse mundo de trabalho autônomo e o meu bebê tá lá chorando, eu tô escutando. Não é fácil, né? Mas eu acho que é importante ter uma rede de apoio. Você teve um super apoio do seu companheiro, do seu marido. Uhum. E acho que a gente vai sentindo, e se precisar, leva o filho junto, né? Leva, né? Porque eu te falei, o Lucas só não tá aqui porque ele tá lá na empresa com meu marido, que eu deixei ele lá, que apareceu uma reunião de última hora. A Ana Júlia tá em casa. E o Lucas estando aqui, ele já estaria aqui, né? Porque ele não tem muita noção da Terezinha olá, olá, querendo dar oi, porque ele enxerga as pessoas como mais querer dar oi. Aí ia ser um prazer. Então, Foi ótimo que a Ana Júlia tenha participado. escreveu aí essa danada. A nossa live vai cair, Ana. A gente tem Hum, normalmente 1 hora e depois tá. eles acabam. Ele derruba. Então eu queria te agradecer muito por ter aceito Obrigada a você. o convite. Foi um prazer. Eu acho que a sua história vai inspirar muitas outras mulheres. A minha é uma inspiração. Então, super obrigada por compartilhar. Parabéns por essa sua dedicação toda. Né? Obrigada pelo convite. Eu amo falar dos meus filhos. Legal. Que eu puder ajudar, quem quiser me escrever, tirar alguma dúvida, também pode escrever, tá? Maravilhoso. Mas vale a pena amamentar.
Ah, que mensagem linda. Muito obrigada, obrigada a todos que estiveram assistindo. E até segunda-feira com mais um café com leite materno. Obrigada, bom final a Obrigada. todos. Obrigada, Ana. Tchau, Beijo. Tchau. tchau.